Hoje eu vou falar sobre a síndrome da resistência insulínica, a relação disto com o mal de Alzheimer, como uma das principais causas do mal de Alzheimer. E vou citar no final algo que pode não só retardar o processo de demência, como podemos inclusive retroceder a perda de memória ocasionada pelo mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer, ele acomete 4 vezes mais as mulheres que os homens, por um motivo muito óbvio: a mulher tende a ser mais sedentária que os homens. Então o açúcar passou a ser o vilão da história. Entretanto, nós nos esquecemos, 25% da glicose consumida pelo corpo, ela é consumida pelo cérebro, pelas células do cérebro. O que significa que existe uma importância muito grande no consumo de glicose. O açúcar, de fato, ele facilita a cognição e a inteligência, consumido na dose certa. Entretanto, o nosso corpo foi feito para exercitar-se. Nossos músculos foram feitos para queimar calorias. E, em última instância, queimar glicose, por que não? Isto também é energia em nosso corpo, que não está diretamente ligada ao açúcar, mas aos carboidratos que nós consumimos: batata, inhame, mandioca e muitos outros alimentos que vêm do interior da terra. O consumo de carboidratos está diretamente relacionado ao consumo de energia em nosso corpo. A verdade é que o grande vilão dessa história toda está relacionado à vida sedentária, à falta de exercitar-se, o aumento da síndrome de resistência insulínica, que consiste no acúmulo excessivo de insulina no corpo, porque a mesma não consegue fazer o seu papel de colocar a glicose dentro das células. Acontece que a quantidade de glicose está muito grande dentro do organismo e o pâncreas continua produzindo insulina, que também acaba não cumprindo o seu papel, porque as células já estão ocupadas com essas energias, o que significa que tudo isso está relacionado diretamente à falta de exercícios. A síndrome de resistência insulínica não está somente ligada ao sedentarismo e à falta de exercício. Obviamente que existem outros fatores estressores: consumo de álcool, consumo de tabaco, né? De alimentos industrializados, a poluição ambiental, tudo isso contribui para, né, qualquer síndrome que se instale no organismo. Não há corpo que resista a hábitos não saudáveis. Entretanto, eu tenho a te aconselhar no que diz respeito à síndrome de resistência insulínica, ela está diretamente relacionada a doenças seculares, como diabetes, como o infarto, o AVC, ao próprio câncer, como
ao mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer, ele tem outras causas que eu citei no vídeo anterior. Se você não assistiu, assista aqui. Ele tem causas físicas, né? E dentre estas causas físicas está o consumo excessivo de carboidratos e a não queima destes carboidratos. O problema em si não está relacionado ao consumo de carboidratos. Como eu disse, a célula precisa de glicose, mas a não queima deste excesso de glicose no corpo por uma vida muito sedentária, muito parada. Nós ficamos mais tempo no computador, mais tempo no celular e não exercitamos. Se vamos ao mercado, vamos de carro ou vamos de alguma condução, nós deixamos de caminhar a pé, nós deixamos de queimar calorias. Quando nós exercitamos, nós temos mais ânimo, mais disposição, aumenta a nossa imunidade e, consequentemente, nós reduzimos as taxas de glicemia e de insulina no corpo, contribuindo para um reequilíbrio deste processo. O primeiro passo para reduzir o principal risco do mal de Alzheimer é praticar exercícios regularmente. E tem mais: quanto maior a sua idade, mais o teu corpo demanda por exercícios físicos. Não necessariamente exercícios pesados, como musculações, né? Ou exercícios aeróbicos muito acelerados. Quanto maior a sua idade, menos acelerado deve ser o seu exercício, porém mais habitualmente eles devem ser feitos. Principalmente por conta do sedentarismo, idosos devem se matricular em alguma academia, sobretudo de yoga, que é o que eu mais recomendo para os meus atendidos. O segundo aspecto que eu tenho a citar: respiração. A oxigenação cerebral é fundamental para uma melhora cognitiva e um fortalecimento da memória e da comunicação intracelular. O oxigênio, ele cumpre um papel fundamental, assim como o prana da Ayurveda, que é, na verdade, a energia que os chineses chamam de Qi, que os japoneses chamam de Ki, que é a energia vital que circula o nosso corpo. A energia vital, aquela que traz vitalidade, ânimo, disposição, está diretamente ligada à respiração adequada. A respiração diafragmática, aquela mesma respiração que você faz quando está dormindo, com a barriga e não com o peito, como a maioria dos ocidentais costumam respirar. O terceiro aspecto que eu tenho a vos citar: suar. O suor contribui não só para a queima de energia, de calorias, como também para a eliminação de toxinas e metais pesados, que eu citei como sendo também um dos causadores do mal de Alzheimer, como é o caso do glutamato, que eu citei no vídeo anterior. Se você não assistiu esse vídeo, ele está aqui na descrição. Assista, eu te recomendo. Então, suar é fundamental para a eliminação de toxinas. Se você tem o hábito de suar muito, de estar sempre praticando exercícios que levam a um excesso de suor, eu tenho a citar um quarto aspecto a ser considerado: consumir magnésio. O consumo de magnésio
ele também contribui, sobretudo o magnésio treonato, mas pode ser também o próprio magnésio de malato. Consumir magnésio o magnésio, ele é na verdade um mineral fundamental no organismo. Ele cumpre várias funções fundamentais em nosso corpo. O sexto aspecto que eu tenho a considerar está ligado ao consumo de fibras e de antioxidantes. O consumo de fibras em detrimento do consumo de alimentos industrializados, ou seja, uma alimentação mais natural, mais saudável, rica em frutas, vegetais, né? Em folhas, leguminosas. Isto vai facilitar também o processo de renovação sanguínea, de modo que dentro de 3 meses, você cortando alimentos industrializados e passando a consumir alimentos naturais, in natura, alimentos ricos em fibra, eu vou colocar aqui na descrição quais são os alimentos mais ricos em fibra, vai contribuir para uma renovação celular sanguínea, de modo que dentro de 3 meses você já vai sentir uma mudança muito grande na sua disposição, no seu ânimo, na sua cognição. E o último aspecto que eu quero citar está relacionado a um experimento que foi feito com óleo de coco. O óleo de coco conseguiu reverter o mal de Alzheimer em mais de 600 pessoas. Experimentos científicos comprovados conseguiram reverter o mal de Alzheimer. Não só pararam com o processo, como a pessoa voltou a lembrar o nome de seus familiares, enfim, conseguiu reverter os danos ocasionados por estes males. O consumo do óleo de coco deve ser 3 colheres de sopa ao dia. Então, seguindo todos esses passos que nós citamos e passando a substituir o óleo de soja, que nada é saudável, pelo óleo de coco, e sobretudo consumindo as 3 colheres de óleo de coco diária que eu citei, o que se espera é que já antes de 1 mês você já sinta alguma melhora, e dentro de 3 meses você sinta aí uma mudança significativa na qualidade de vida do portador do mal de Alzheimer. Entretanto, é fundamental deixar claro que se a coisa já estiver bem avançada, pode ser que alguns casos sejam mais difíceis de serem revertidos. Se a pessoa já está experimentando situações de demência, não custa tentar, já que não tem nada a perder, talvez seja mais difícil reverter. O cérebro de uma pessoa portadora de mal de Alzheimer, ele é morfologicamente diferente do cérebro que não possui o mal de Alzheimer. Entretanto, o nosso cérebro ele tem uma capacidade regenerativa fantástica. O sistema adaptativo cerebral é fantástico, sobretudo no que diz respeito não só aos fatores epigenéticos estressores que eu citei aqui, como principalmente ao que eu chamo de agente epigenético consciente, que é você. Ao mudar seus hábitos, ao mudar sua maneira de interagir com a vida, com as questões estressoras da vida, com inteligência, você consegue mudar realidades, você consegue mudar caminhos e, consequentemente, as funções neurocognitivas e a qualidade de vida em consequência disto.
Entenda, a inteligência está acima da mente, ela está acima das emoções, ela está acima do nosso corpo e das substâncias que compõem esse corpo. Shalom. Yana ya we know yana hey yana ya we know yana hey yana ya we know yana ya we know yani hayo